Agora sim, já estava me adiantando, né? Vim para cá antes da minha hora. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui acha que dinheiro e riquezas é um problema? Não levante a mão e não se manifeste, pense apenas aí no seu coração essa resposta. Será que dinheiro é um problema? Será que riquezas são problemas? A palavra de Deus é fantástica, porque ela tem resposta para a gente em cada uma das áreas. E nós estamos em uma série onde nós estamos estudando a palavra de Deus, o livro de Neemias, que nos convida, nos convoca a chegarmos diante daquele que pode nos reconstruir, restaurar. Qual é a área na sua vida? Qual é a área na vida das pessoas que você ama? Quais são os cantos de nossas vidas que precisam do toque restaurador de um Deus que nos encontra, nos restaura, nos reconstrói? Se você não está vendo nenhuma área na sua vida, não percebe nenhum canto da sua vida que precisa de reconstrução, é possível que você precise de reconstrução da sua mente e da sua capacidade de perceber a sua fraqueza, enquanto percebe a grandeza e o tamanho do poder de Deus, e ao mesmo tempo o poder do inimigo e de tudo aquilo que está à nossa volta. Os nossos jovens estão estudando uma série bem interessante, Anjos e Demônios. Então um tema que nos faz repensar algumas coisas. E na semana passada, um dos palestrantes dessa série, ele contou um pouquinho do testemunho dele. Alguém que foi um satanista, alguém que lidou exatamente com o oposto daquilo que nós estamos acostumados a buscar, a palavra de Deus, Deus, o verdadeiro Deus. Ele é alguém que então buscava as forças do mal para realizar aquilo que estava no seu coração e no próprio coração do diabo, de Satanás. Então nós vemos uma batalha, nós vivemos em uma guerra, e em todo tempo existe essa situação toda, entre você, na sua mente, no seu coração, nas nossas relações, em tudo que nós fazemos e em tudo que nós deixamos de fazer. Com certeza não é o diabo o culpado de todas as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, com certeza não. Mas com certeza ele está por detrás de cada uma das situações, tentando nos destruir. Por que eu estou colocando essa introdução sobre o que os jovens estão estudando? Porque antes da pregação eu sempre tenho um sentimento, um pensamento de que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, fala comigo, abra os meus ouvidos, abra a minha mente, abra todo o meu ser, para que eu possa te ouvir. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa hora. Se eu ficar um pouco rouco, a culpa é do Rodrigo ontem na viagem com os adolescentes do Hopi Hari. Para aqueles que viram o videozinho, de tanto que eu ri, viu, Rodrigo? O Rodrigo está por aí? Está aí? Depois vocês veem, quem não é pai de adolescente, veja os vídeos. Nos divertimos demais, não é do Rodrigo não. É de muitos adolescentes, de muitos líderes, curtimos muito, mas está tudo bem, viu? É rouquidão de tanto curtir e rir. Bênção do Senhor. Mas diante de tantas alegrias, nós também precisamos lembrar que existem batalhas espirituais. Existe uma batalha gigantesca agora, para que eu não consiga transmitir a palavra de Deus, ou para que você não consiga receber a palavra de Deus. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale com você através da palavra dele, por favor. Ore também para que Deus me use para transmiti-la. Senhor, nós estamos convictos de que se a Tua palavra entrar dentro do nosso coração, nós vamos ser transformados, curados, libertos, e nós poderemos proclamar ao mundo o poder do Teu amor através também da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, que nada impeça-nos de te ouvir, de entendê-lo, mas que de verdade a Tua palavra, pela ação do poder do Senhor, no Teu Santo Espírito, venha agir em nós, com exortação aonde precisamos ser exortados, com curas e encorajamentos aonde precisamos ser encorajados, aonde precisamos ser curados, ou com tudo mais que precisamos e nem sabemos pedir. Fala conosco, Senhor, fala conosco pela Sua santa palavra, ajuda-nos a te ouvir neste momento, em nome de Jesus, amém, amém. Chegou o tempo de reconstruir, por isso esses tijolos aqui. Quem nos emprestou os tijolos é o Ricardo, ele até falou: preciso substituir aquele. Eu falei: não,
é bom, fica esse, eu viro ele do outro lado. Aí depois pensei, não, é bom ter um buraco ali em um dos blocos. Já estava assim, e ótimo, porque às vezes a gente fica tentando esconder nas nossas vidas, e quase todas as vezes, eu não sei se eu me desapercebi em algum outro momento, eu via que aquele bloco tinha um buraco aqui embaixo e eu virava o bloco. Na minha vida e na sua é assim, às vezes a gente fica tentando tapar os furos, os buracos na nossa vida com remendo, ou tentando esconder de alguma forma. Mas Deus deseja fazer diferente em minha vida e na sua vida. Ele deseja reconstruir. Não é apenas dar uma disfarçada, não é apenas dar uma consertadinha, é reconstruir de forma perfeita. O texto todo de Neemias, o livro todo de Neemias, nos traz algumas verdades bem importantes que precisam ser relembradas. E aí eu quero que você fique, essa mensagem, riqueza, é certo, não é? Daqui a pouco a gente volta a pensar nisso daí. Mas nós precisamos lembrar que na história do povo de Israel, nós aprendemos que o pecado destrói de todas as formas. Todas as vezes que o povo se afastou de Deus, todas as vezes que o povo não deu ouvido a Deus, seja como indivíduo, como família ou como nação, as consequências foram desastrosas. Eles ficaram desfigurados, destruídos. Mas repetidas vezes, Deus se volta em seu rico amor, em sua rica misericórdia, graça, bondade e cuida do seu povo. Aqui no livro de Neemias nós vemos Deus levantando Neemias, um homem, um servo de Deus, que se coloca diante de Deus, diante de todas aquelas situações de destruição, de desconfiguração, e então esse homem se torna um grande instrumento de Deus para a reconstrução do povo de Deus, da sua própria história, da história do povo de Deus. Depois, um pouquinho mais, quando nós olhamos de uma forma um pouco mais ampla para as Escrituras, nós vemos Deus enviando Neemias lá no passado para a reconstrução. E depois de um bom tempo, nós vemos uma outra pessoa enviada por Deus, que nós cantamos em quase todas as nossas canções. Nós falamos em quase tudo que falamos quando pregamos. Jesus. Deus envia Jesus para restaurar a história do ser humano. Lá no Antigo Testamento, Neemias é levantado para mudar a história do povo de Deus, para trazer o povo de Deus novamente à presença de Deus. E então, se voltando para Deus em arrependimento, em obediência a Deus, os restaura. Deus levanta os muros que havia se destruído, e então as cidades estavam desprotegidas, faltava segurança, faltava alimento, faltava de tudo. E é exatamente a situação que eu e você nos encontramos. Você percebeu o encorajamento que o Marcelo ministrou sobre as nossas vidas? De um Deus que fará, de um Deus que se moverá em nossa direção, em meio às nossas situações? Depois o pastor Clóvis nos conduziu também em oração. E na oração que nós somos conduzidos, nós somos encorajados a olhar para este Deus que faz, este Deus que levanta, este Deus que restaura, este Deus que pode fazer coisas grandiosas. E agora nós somos entregues novamente à palavra de Deus, que nos mostra de uma forma ampla as Escrituras, mostrando um Deus que intenciona restauração para cada um de nós. Aonde você precisa ser restaurado? Qual canto, qual área da sua vida você precisa de restauração? Hoje é tempo de restauração, enfrentando a justiça social. É necessário que eu e você saibamos lidar com as questões de injustiças sociais. Está em moda, hoje em dia, nas escolas, na faculdade, essa questão de jovens se levantarem em favor da injustiça social. Então, os pobres são os sofridos, são aqueles que estão desfavorecidos, são aqueles que precisam de ajuda, e em grande parte isso é muito importante, muito justo e muito lícito. Mas às vezes alguns princípios da palavra de Deus se perdem, percebe-se apenas a necessidade de um pobre financeiro, mas não se percebe a necessidade de ricos empobrecidos e tantas outras necessidades. Deus em sua palavra veio ao meu encontro, veio ao seu encontro, não apenas para satisfazer uma ou outra situação na nossa vida, um ou outro ajuste, mas para fazer um ajuste em cada uma das áreas das nossas vidas. De novo eu venho com aquela pergunta para você. Pode passar o próximo, irmão. Deus é contra ou a favor das riquezas? Enquanto isso, você vai espiando aí e vendo aquilo que nós já estudamos e aquilo que nós vamos estudar hoje no capítulo 5. E aí? Deus é contra ou Deus é a favor das riquezas?
Eu vou fazer com vocês aqui um restaurar, lembrar na nossa mente aquilo que a gente já estudou, e depois eu vou passear rapidinho na Bíblia e ver o que Deus diz sobre alguém que é rico, sobre muito dinheiro ou não, e então depois de contextualizado sobre essas verdades, nós vamos para o capítulo 5 conseguir entender ele dentro de todo esse contexto. Então nós já vimos aqui que Neemias, o que ele faz? Lá no comecinho, ele se move. Ele faz o quê? Se move em oração e ação. É interessante que Neemias, quando vê aquela situação impossível, o povo sofrendo a desconstrução, né? Não existe essa palavra, mas a destruição, o que ele faz? Ele ora e ele também age. Depois nós vemos um pouco mais na frente que ele levanta estratégias para a reconstrução. Ele não apenas ora e age e fica esperando que tudo aconteça. Não, ele se organiza. E então, na sabedoria de Deus, na ação que Deus o capacita a agir, ele levanta estratégias para essa reconstrução. Depois, no capítulo à frente, nós vemos ele mobilizando o povo para que cada um faça a sua parte. Nós aprendemos isso. No povo de Deus, cada um precisa fazer a sua parte. Hoje a gente terminou de orar aqui juntos antes de começar o culto, e eu fui lá e peguei 2 blocos. Aí o Marcelo, pastor, quer ajuda? Aceito. Aí todos os outros estavam à volta, já se dispuseram e vieram ajudar a colocar os blocos aqui, só para trazer à mente para a gente essa ideia da reconstrução. Se cada um faz a sua parte, Deus faz dentro de casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, e é isso que Neemias foi mobilizando o povo, a importância de cada um fazer a sua parte. Depois nós vemos que a oposição é real e acontece, às vezes fora, às vezes dentro de nós mesmos, às vezes no nosso meio, igreja, família, mas Neemias mostra a importância de enfrentar a oposição no Senhor. Não é nas minhas forças, não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de enfrentar a justiça social. Se eu pedisse para que apenas os ricos, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo, ninguém se manifeste, mas apenas aqueles que se consideram ricos financeiramente, levantassem as suas mãos. Uma parte deste auditório aqui embaixo, lá em cima, possivelmente levantariam as suas mãos, ou não, talvez por vergonha ou constrangimento. Mas nós sabemos, quem tem uma condição um pouco mais equilibrada, uma condição socialmente, financeiramente falando, mais tranquila, mais confortável. Mas a questão é que a gente precisa saber, muito mais do que distinguir quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro, como Deus olha para todas essas questões. O que a palavra de Deus nos diz a respeito de tudo isso? E eu quero dar uma passeada com vocês nas Escrituras. Não precisa abrir os textos bíblicos, mas podem abrir, eu vou apenas citá-los, porque não é o texto que nós vamos nos atentar de forma profunda hoje. Mas a primeira vez que a Bíblia menciona alguém endinheirado, ela fala de um homem que era piedoso ou impiedoso. O que vocês acham? Quem acha que a Bíblia, quando pela primeira vez fala de um homem que era endinheirado, era piedoso? Levante uma das mãos, por favor. Uma parte razoável. Quem acha que era alguém pobre, levanta a mão. Pobre financeiramente. Ninguém levantou a mão, ou seja, um grupo sabe ou acha que sabe, o outro não sabe e o outro não vou me expor porque não sei. Então nós precisamos realmente do capítulo 5 hoje, e de passearmos por essas verdades bíblicas, que nos chama a lidarmos com as questões de injustiças sociais. Vamos andar um pouquinho então na Bíblia. Abraão era alguém muito rico em prata e ouro. Gênesis capítulo 13, versículo 2 nos diz. Nós não temos aqui, tá? Então ouçam, porque é apenas um passar aqui. Depois encontramos Deus prometendo que através dos descendentes deste homem, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós temos isso em Gênesis 18, 18, 22, 18, 26, 4. Também temos Abraão, que foi rico, mas também foi pai daqueles que creem. Temos esse resumo lá em Romanos capítulo 4, versículo 11. Então parece-me que nós não temos para onde fugir. Riqueza não é um problema. Dinheiro não é um problema. O problema é como nós lidamos com o dinheiro. O problema é o que nós fazemos com o dinheiro ou deixamos de fazer com o dinheiro. Afinal, Deus não é contra as riquezas. Na realidade, Ele é a origem de todas as bênçãos financeiras. Lá em 1 Samuel 2,7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e Ele exalta. Lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza, não inclui dor alguma.
Provérbios 10:4 nos diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Então a riqueza é uma bênção do Senhor, é uma bênção de quem trabalha, de quem se dedica e de quem tem boas oportunidades dadas pelo Senhor. Estou dizendo então que aqueles que são pobres estão não abençoados? Aí é um estudo bem profundo que nós vamos ter que estudar só sobre finanças e só sobre cada um desses textos, mas eu deixo para você o interesse de estudar mais a palavra de Deus em relação a questões financeiras. Quando nós vamos ali para Provérbios, nós vemos também que o dinheiro é, em muitas situações, algo que revela o nosso coração ou então armadilhas. Quando nós passeamos um pouquinho para o Novo Testamento, nós vamos vendo que há um perigo gigantesco, há uma armadilha gigantesca de confiarmos no dinheiro. Mas aí eu já faço uma pergunta aqui: será que nós só confiamos no dinheiro? Porque eu conheço pessoas paupérrimas que confiam no seu próprio braço forte, que confia naquilo que tem, mesmo sendo tão pouco. Muito mais colocando naquilo pouco que tem a sua confiança do que em Deus. Então parece-me novamente que o dinheiro não é o problema em si. O apóstolo Paulo arrazoou sobre dinheiro e a tentação a respeito do dinheiro. Quando nós olhamos lá em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 9 a 10, nós vemos Paulo trabalhando o perigo dessa concupiscência, o perigo desse amor profundo pelo dinheiro que nos controla. E aí nós poderíamos ficar aqui conversando e falando sobre tudo isso, mas vamos lá para o capítulo 5. O capítulo 5 tem algo a nos dizer, depois dessa compreensão geral de que dinheiro não é um problema. E então entendendo que é o próprio Deus quem muitas vezes nos dá a graça de sermos enriquecidos, e de que é o próprio Deus quem dá recursos, e de olharmos para o Antigo Testamento e de vermos que nós temos dois grandes homens de Deus, piedosos, que eram ricos e eram possuidores de muito dinheiro, nós precisamos chegar aqui no capítulo 5 e entender aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de injustiças sociais e qual é o meu papel na sociedade com isso, qual é o seu papel na sociedade com isso, não apenas na sociedade lá fora, mas dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro dos meios onde nós podemos influenciar, apoiar, ajudar, ou sermos braços encolhidos, ou sermos braços estendidos. Vamos lá? Neemias capítulo 5, abram comigo, acessem comigo, não temos projeção sobre isso, e vamos ler esse capítulo todo juntos. Todos abriram, todos acessaram. Neemias capítulo 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, as nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essa acusação, fiquei furioso. Pausa por aqui. Importante, enquanto a gente vai lendo, a gente prestar atenção, se a gente prestou atenção naquilo que a gente leu. O que foi lido nesses primeiros versos aqui? O que está acontecendo aqui no povo de Israel? Lembrando que esse era um povo que em muita parte já havia passado por muita perseguição, sofrimento, muitos já viveram todo aquele tempo de prisão, estavam como escravos de outras nações. E agora que eles vivem então um período de libertação, o povo de Deus se junta, os muros estão ali caídos, falta segurança, falta muito daquilo que é necessário para uma vida de qualidade, uma vida de conforto, uma vida daquilo que normalmente nós buscamos viver.
E então exatamente nessa situação nós vemos o povo tentando reconstruir os muros. Neemias orou, Deus deu as estratégias, cada um começou a fazer a sua parte, e então dependentes de Deus lutando, levanta-se a oposição acontece, mas eles lidam com a oposição do jeito de Deus. Mas no meio de tudo isso surge então um povo reclamando. E de modo geral a gente olha para a reclamação como algo ruim, como se a reclamação fosse apenas algo ruim. Porém, nesses versos e ao longo desse capítulo, nós percebemos que a reclamação às vezes tem o seu papel de digna importância e que precisa dar a devida atenção. O povo então reclama do quê? Que agora eles estavam vivendo uma situação de injustiça. O povo, entre o próprio povo de Deus, ali estavam escravizando uns aos outros, aproveitando um dos outros. O povo trabalhava, os comentaristas bíblicos dizem diversas questões a respeito disso daqui, mas a verdade clara que as Escrituras estão dizendo é que o povo trabalhava, e tinha alguns desses irmãos que tinha dinheiro e tinha recursos, e outros que não tinha quase nada. E esses que tinham muito, estavam cobrando impostos de forma injusta, estavam cobrando dinheiro emprestado, juro de forma abusiva. E então como que esses irmãos que tinham pouco estavam pagando? Com todos os seus bens, suas terras e até mesmo as suas filhas. E a situação é caótica, porque na vida desses que tinham pouco, quanto menos eles tinham, mais eles estavam pagando e até mesmo fome eles estavam passando. Então nesse contexto é que acontece esses primeiros versículos. E o último versículo que eu li, o versículo 6, diz assim: quando ouvi a reclamação e estas acusações, fiquei, o quê? Quantas injustiças nós ouvimos e nós ficamos de boa, como dizem os jovens, ou os velhos jovens, né? Acho que de boa é uma expressão velha já. Algum jovem conhece a expressão de boa aí? Muito obrigado, jovens, vocês são bênção para me fazer sentir jovem aqui. Quantas vezes nós vemos injustiças acontecendo à nossa volta? Presta atenção nisso que eu estou te dizendo, porque o meu desejo, a minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e permita que aquelas reclamações que você tem ouvido, que são injustas de fato e de verdade, à luz das Escrituras e da Palavra de Deus, você haja como Deus levantou Neemias para agir. Neemias ficou furioso. Neemias não ficou quieto, tranquilo, confortável. Está tudo bem com a minha vida, estou na boa, está tudo numa boa. O problema não é meu, para que eu vou me envolver? Neemias fica furioso, ele fica inconformado com essa situação. E então, vamos continuar lendo o texto bíblico. Quando ouvi a reclamação e estas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Vamos entender esses versos aqui então. O que está acontecendo aqui? Primeiro, pessoas reclamam de uma injustiça real diante do povo de Deus, diante de Neemias. Neemias olha a injustiça real, não cruza os braços, mas com toda a fúria dentro de si, possivelmente lidou como aquilo que nós já vimos nos capítulos anteriores, se colocando diante de Deus em oração. Isso é permeado ao longo de todo o livro, não está aqui nesse capítulo, mas as atitudes de Neemias, para mim, claramente mostra que ele buscou a face de Deus. Porque então Neemias percebe essa situação e, como em todos os outros capítulos anteriores, diante de uma dependência, porque ele mostra fruto de Deus aqui na vida dele, ele proclama a justiça de forma certa, ele levanta aquilo que está acontecendo. Vocês perceberam que o povo de Deus estava tentando comprar de novo seus povos que estavam vendidos como escravos? Agora, aquele povo que comprou seus irmãos que estavam sendo escravizados por outras nações, estão de novo vendendo seus irmãos por egoísmo, por olhar apenas para as suas próprias situações, para aquilo que eles estavam vivendo. E é exatamente nesse contexto que Neemias se levanta, proclama uma reunião, e então, peraí, vamos conversar, precisamos conversar, tem coisa errada acontecendo aqui. E aí ele então denuncia o pecado.
denuncia o que está acontecendo de errado. E é exatamente nesse contexto que a gente entendendo, vamos continuar aqui. Versículo 9 novamente. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, o nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos. Conseguem perceber o clamor, conseguem perceber o grito de socorro de Neemias, um homem de Deus, que chama o povo de Deus a temê-lo, que chama o povo de Deus a abrir os olhos para as injustiças? Eu preciso fazer uma pausa. Quando eu li esse capítulo, reli, comecei a estudar, eu fiquei pensando assim, eu não sou rico, também não sou pobre, tenho uma condição razoável. Então acho que eu não tenho tantos problemas em relação a isso. E aí o Espírito Santo de Deus foi me mostrando e foi me fazendo pensar tantas e tantas áreas na minha vida, que eu não sou generoso, que eu sou egoísta, que eu sou tudo contrário à generosidade, que não tem a ver só com a quantidade de bens que eu possuo, que eu administro ou deixo de ter. Então, enquanto lemos, já vai permitindo que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e te faça ver, que tem a ver com como nós administramos o que Deus nos dá, tempo, influências, recursos. Como você lida com a influência que Deus te deu, com o nome que Deus te deu, com a autoridade que Deus te deu na sua casa, na igreja, na sociedade. Então vai pensando, porque o princípio é o mais importante para nós tirarmos daqui. Versículo 10. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estávamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas, preste atenção, vamos acabar com essa cobrança de juro. Conseguem perceber a injustiça sendo tratada? Consegue perceber um líder, um homem, que está no meio de coisas que talvez seriam lícitas? Emprestar dinheiro não é problema, cobrar juro não é problema. Mas esse homem, ao ver que o negócio estava para um outro lado de forma exagerada, ele se posiciona e se coloca como alguém errado junto. E como uma possibilidade de, mesmo naquilo que estava fazendo certo, que no caso dele possivelmente era o correto que estava fazendo, prefere fazer o oposto para beneficiar aqueles que precisam de ajuda. Versículo 11. Devolvam-lhe imediatamente suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e fiz declarar sobre juramento os que cumpriam a promessa feita. Gente, vocês conseguem ver como é rica a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus? Que no meio da injustiça, quando alguém se levanta com a palavra de Deus, de generosidade, de bondade, o Senhor começa a mudar a história. Aquele que estava cego, no oposto da generosidade, se posiciona. Quem é você quando é exortado na palavra de Deus? Quem é você agora que a palavra de Deus já está te exortando? Em relação ao seu pecado, em relação ao seu egoísmo, em relação a olhar para você mesmo, seja o seu tempo, seja a sua influência, seja o seu dinheiro, seja o que for. Você é esse que responde à liderança espiritual? Ok, tudo que a palavra de Deus está nos dizendo, no caso era o líder ali, era um profeta, tudo que você está dizendo eu farei. Ou você é aquele que fica se remexendo na cadeira, resmungando. Às vezes a gente faz assim, não é só você não, eu também faço. Quem sou eu? Quem é você? Vamos continuar na leitura do texto. Vou lá no versículo 13. Também, deixa eu pegar mais perto, está difícil aqui, ó. Também sacuda o dobro do meu manto, e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. É interessante porque esses versos lidos agora revela aquele profeta de Deus dizendo a palavra de Deus e a injustiça que estava acontecendo. Ele disse: olha, aqueles que não cumprirem aquilo que estão assumindo aqui, que Deus então também sacuda suas vidas. Ele está orando de forma imprecatória. Aprendemos isso recentemente aqui nos domingos de manhã. Então, vamos cumprir a nossa palavra. A verdade é, quando nós desobedecemos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, é fato que alguma consequência nós vamos ter.
porque a bênção de Deus está sobre a obediência. Deus fala para a gente que é melhor em sua palavra. E é isso que o profeta está dizendo, e é isso que a palavra de Deus está nos dizendo agora. Agora, a partir do versículo 14, eu quero ler alguns versos para vocês. Tem um outro lado dessa questão de injustiça social, mas o lado da vida de Neemias, que merecia e tinha direito de algumas questões, mas acaba abrindo mão disso. Preste atenção. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram preço sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. E o texto continua dizendo, e depois você pode terminar o capítulo na sua casa. Mas o texto nos mostra que este homem de Deus abre mão dos seus direitos, do excesso daquilo que ele recebia de conforto, para receber apenas aquilo que era necessário. Para quê? Para que aqueles que estavam passando por necessidade pudessem ser abençoados, pudessem ser supridos. Então, recapitulando o capítulo todo, dentro de todo esse contexto. Primeiro, nós temos um povo reclamando. E o povo reclama de algo justo ou injusto? Justo. Eles estavam sofrendo injustiça. O líder, quando ouve o povo reclamando, falou o que para eles? Para de reclamar. Tenho tanta preocupação com a construção. Vamos nos atentar àquilo que é mais importante. Sofra um pouquinho aí. Para de olhar para o seu umbigo. Tem outras coisas mais importantes para pensar. Foi isso que o líder fez? Não. O líder presta atenção na reclamação. Porque quando a reclamação é correta, à luz das Escrituras, precisa dar atenção. E aí depois a história então continua. O líder furioso levanta, chama uma reunião com todos os nobres. O que vocês estão fazendo? Vocês estão explorando. Nós nos esforçamos tanto para resgatar os nossos irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo escravizados. E agora vocês estão de novo colocando eles sobre escravizados novamente. O que vocês estão fazendo? Nós precisamos devolver, nós precisamos não mais cobrar os juros. Aquilo que foi pago e as terras que nós tomamos e tudo aquilo que foi injusto, nós precisamos devolver. E então a justiça começa a ser feita. Um pouco mais adiante, nós vemos nesses últimos versos que eu comecei a ler para o final do capítulo, a partir do versículo 14, um homem de Deus que estava num posto digno de receber tudo aquilo que ele estava recebendo. Mas ele muitas vezes abre mão daquilo que era lícito, pensando no outro. Gente, quantos princípios nós aprendemos aqui? Vamos nos atentar aos princípios colocados nesses textos bíblicos? Primeiro, quando nós estamos diante de uma injustiça, às vezes é necessário falar. Nós falamos com Deus, nós colocamos diante de Deus, mas é necessário nós procurarmos líderes também. É necessário nós procurarmos as pessoas certas e levantarmos a injustiça que nós estamos sofrendo. Esperamos e oramos que os nossos líderes, seja os nossos pais, seja dentro de um núcleo familiar o marido, seja para os filhos, no caso os pais, sei lá, no núcleo de emprego, aqueles que são chefes, seja na igreja, nós pastores, os líderes da igreja. Espera-se que então, quando nós reclamamos diante de uma injustiça real, não é o que eu quero, não é o que eu não quero, eu não gostei. Quando eu cheguei aqui na igreja, estava sendo pintada a igreja, não gostei dessa cor não, não gosto. Tem a ver com o que eu gosto, gostei da cor, tá? Aliás, gosto muito das cores e de como a igreja está cuidada aqui. Mas vocês conseguem perceber a diferença? A Bíblia não nos chama aqui para ficar reclamando do que eu gosto, do que eu não gosto, do meu jeitinho, do meu jeitão. A Bíblia chama atenção a mim e a você de coisas reais. Mas quando um princípio aqui é quebrado, é necessário falar. O que esse líder, esse homem de Deus faz? Faz o correto. Levanta, chama aqueles que estão fazendo injustiças e lida então com esse povo. Vamos aplicar algumas verdades antes de entrarmos nos pontos e fecharmos e aplicarmos tudo? Em que ambiente Deus tem te dado alguma influência? Aonde você tem poder de influência? Se eu pedisse para que apenas os líderes levantassem as mãos agora, é bem possível que uma pequena parte da igreja levantaria as mãos, porque nós também temos uma mentalidade deturpada do que é ser líder. Líder é aquele que influencia. E se você é cristão, você é líder, porque em todos os lugares que nós estamos influenciando, ou deveríamos estar influenciando.
Com a influência que Deus te dá, com a capacidade que Deus te dá de servir, de abençoar, de abrir a sua boca e proclamar a verdade de Deus contra as mentiras, contra os enganos e contra as injustiças, o que eu e você estamos fazendo? Quando uma reclamação chega até você e alguém reclama da cor, que não gostou, qual é o posicionamento que eu e você temos que ter? Exortar quem está reclamando da cor, do reclamão à toa. Porque não é para ser da cor que agrada a todo mundo. A igreja é para servir a gente de forma coletiva. Mas e quando alguém chega diante de você e reclama algo real? Vocês percebem que as Escrituras do capítulo 5 descrevem a história do povo de Deus na reconstrução de coisas fundamentais para cada um deles como indivíduos, mas também para eles como comunidade do povo de Israel? Vocês conseguem perceber que os princípios daqui são aplicados dentro da igreja e dentro das nossas casas? Quantas vezes nós estamos usando a nossa influência para fofocar? Quantas vezes nós estamos usando a nossa influência para maldizer? Quantas vezes nós estamos usando a nossa influência para cruzar os braços e não fazer nada? Todas essas coisas são erradas e a palavra de Deus nos ensina. Mas o que a palavra de Deus nos ensina hoje é que quando há um líder, quando há alguém que ouve sobre a injustiça e essa pessoa se posiciona, como a palavra de Deus diz, todo um povo é abençoado e Deus é glorificado. Quem é você nessa noite, meu irmão? Quem sou eu nessa noite? Deixa eu contar para você um negócio que aconteceu. Eu costumo, quando vou pregar, ler o texto no começo da semana, ou relê-lo quando já li algumas vezes, e ficar com esse texto e pedir: Deus me abençoa, fala comigo, como eu posso praticar isso na minha vida? Não quero pregar algo que eu não estou lutando para viver. E aí, eu fui comprar algo em um comércio. Comprei 3 itens. Uma loja que a grande maioria das coisas tem o mesmo preço. Eu amo lojas dessas barateques aí, que eu me sinto rico nelas, né? Sempre posso comprar 3, 4, 5 produtos e sair de lá sem gastar o que eu não podia. E aí comprei 3 produtos, cheguei no caixa, paguei. Opa, na hora de passar o cartão, o dinheiro não era o valor daquele que eu estava esperando. E eu percebi que um dos produtos tinha sido cobrado 3 vezes o valor do que eu estava esperando. Então eu falei para a moça: ó, o preço está errado. Aí ela falou: acho que não. Eu falei: então vamos ver. E aí fomos lá. E o local estava sem preço, e os produtos estavam sem preço, mas todos os preços à volta estavam com o preço da loja, que é um preço padrão. Aí eu, que sou todo justiceiro, já abri o código do consumidor no meu celular para dar uma olhadinha como isso é certo ou injusto. Eu falei: mas eu estou me sentindo injustiçado aqui, porque o código do consumidor diz que quando uma coisa não tem preço já está errado. E também diz que os produtos à volta, o que vale é o preço dos produtos à volta. Então eu gostaria de levar o produto pelo preço que está aqui, porque está errado. Vocês também estão prejudicando outras pessoas que nem perceberiam isso e vão levar o produto errado. Nós estamos errados mesmo. Aí, aquela situação ali desconfortável, levei o produto pelo valor que era o esperado da gôndola. E aí o Espírito Santo me lembrou que eu estava lendo e estudando o capítulo 5, sobre generosidade, mesmo quando eu tenho direito. Aí eu me lembrei dos últimos versículos, quando Neemias tinha o direito de ter mais, mas abriu mão para ter menos. E aí eu comecei a pensar: será que algum funcionário foi prejudicado por causa da minha justiça? De que eu cobrei aquilo que eu tinha direito? Como que aquele funcionário se sentiu quando eu cobrei o que era digno? Aí eu fiquei péssimo, fiquei mal, e aí eu falei: ai, que droga, quero dormir para acabar esse dia logo, para eu não ter que lidar com isso. Aí eu lembrei: mas eu tenho que desfrutar da graça de Deus, porque a graça de Deus que enviou Jesus para pobres, miseráveis pecadores como eu, que também levantou Neemias, me alcança nessa minha pobreza e nessa minha falha. E aí eu quero te desafiar a olhar para a sua vida. Quantas coisas você olha na sua vida e você não tem sido generoso? Você não tem sido gracioso? Entende que até mesmo quando a gente tem a justiça nas nossas mãos, quantas vezes pessoas justiceiras, você e eu, todos nós, em algum caso, em alguma área, quando nos incomoda, nós agimos como justiceiros, achando que temos o direito de cobrar, de dizer e de esperar. Mas quantos de nós que agimos assim, e às vezes descobrimos que estamos errados, como diante de um texto como esse, não conseguimos lidar com essa nossa injustiça. Queremos continuar sendo justiceiros, queremos continuar exigindo o nosso direito, mas nos sentimos pecadores, nos sentimos sujos, não damos o tempo que deveríamos dar para o outro, não damos a atenção que deveríamos dar para o outro, não damos o amor que deveríamos dar para o outro, não compartilhamos como deveríamos compartilhar, não nos importamos como deveríamos nos importar. Mas e agora? Eu me sinto mal com tudo isso, mas não consigo resolver. Lembre-se, o mesmo Deus que levantou Neemias para o povo de Israel,
para ajudá-los em suas situações, para exortá-los quando precisavam de exortação, encorajá-los quando precisavam de encorajamento, dar estratégias quando precisavam de estratégias, se voltar e depender de Deus quando precisavam de Deus. Esse mesmo Deus enviou Jesus para te encontrar, para me encontrar naquela minha miserável situação. E eu fiquei pensando, será que eu volto na loja e devolvo o produto? Nossa, mas vai ficar pior, ou não vai? Mas eu tenho que resolver isso. Eu não tenho como resolver as minhas mazelas, você também não. Mas Deus enviou Jesus para resolver as nossas mazelas. Eu tive que pedir perdão para Deus, porque naquela ocasião eu soube que eu podia ter sido generoso e não fui. Algumas coisas não vai dar para acertar, algumas coisas eu nem consigo contabilizar das consequências de ter usado a minha influência, o que eu sei, o que eu deixo de saber, o posto que eu tenho, aonde eu estou, aonde eu deixo de estar. Ali eu agi com a minha liderança sendo cliente e exigindo o direito do Código do Consumidor. Quantas outras coisas nós estamos fazendo? Não se sinta um desgraçado pecador e fique nessa situação. Aliás, sinta-se sim como um desgraçado pecador, mas vá à graça de um Deus que é maior do que o seu pecado, maior que a sua desgraça, e pode te oferecer em Cristo, não apenas em Neemias, mas também em Cristo, tudo aquilo que você precisa para ser mais parecido com Ele, para ser mais parecido com aquilo que Neemias foi, quando se colocou nas mãos de Deus. Eu quero tentar resumir com você algumas verdades aprendidas aqui. Pode passar o próximo, por favor, meu irmão? Está aqui para mim e para você, creio que um resumo de todos esses versos. Se nós fôssemos estudar cada versículo, nós ficaríamos aqui algumas semanas. Mas eu aprendo nesses textos que generosidade e temor divino são vitais para a reconstrução. Eu aprendo nesse texto que eu preciso ser generoso e eu preciso temer a Deus. Este homem exortou os nobres, que talvez eram aqueles que tinham mais recursos para a construção. Este homem de Deus temeu a Deus mais do que aos homens. Este homem de Deus decidiu ser generoso mesmo quando a sua preocupação e tudo à sua volta exigia atenção, energia e esforços para a reconstrução. Quantos de nós estamos sobrecarregados com a tarefa do nosso trabalho do dia a dia? Quantos de nós o nosso trabalho nos consome? O nosso trabalho drena as nossas energias, mas generosidade e temor a Deus precisa dominar o nosso coração e a nossa mente, acima da quantidade de tarefas, acima do status que nós temos ou deixamos de ter. Qual é o seu poder de influência? Aonde você está? E o que Deus espera de você com a influência que Deus tem te dado? Essa é a palavra de Deus para mim, essa é a palavra de Deus para você. Quem é você? Quem sou eu? Nós vamos exortar as pessoas que precisam ser exortadas por amor a Deus e por amor às pessoas como um todo, inclusive aqueles que precisam ser exortados, ou nós vamos cruzar os braços e deixar aqueles que não estão generosos afundarem em sua própria desgraça, quando Deus de toda a graça deseja oferecer a estes perdão e graça. Vocês conseguiram perceber esse jogo de palavras? Quando eu não exorto aquele que está em desgraça, de falta de generosidade, eu o deixo em sua desgraça. Mas quando eu exorto esse, eu dou graça para ele, graça para aqueles que estão à volta dele, como instrumento de Deus, como Neemias fez. Qual é o ambiente que você está hoje, ou quais são os ambientes que você está hoje, que Deus deseja que você seja generoso e tema ao Senhor, de forma a se posicionar, para que então Deus possa agir como reconstrução? Qual é, meu irmão? Qual é, minha irmã? Qual é, Walter? Qual é? Qual é? Que sejamos generosos, que temamos ao Senhor, porque senão a reconstrução não vai acontecer, nem na sua vida, nem na sua família, nem no seu lar como um todo, nem na igreja, nem na sociedade, nem no seu trabalho, em nenhum lugar. Mas vamos falar de forma positiva, vamos sim ser generosos, vamos sim temer ao Senhor, nos arrepender e voltar para Ele que perdoa, que limpa e que diz que já morreu na cruz pelo pecado da minha falta de generosidade, quando comprei e exigi um produto que tinha, entre aspas, o direito. Não sei qual é a sua luta, eu te contei aquele que eu tenho coragem e quero contar, mas eu tinha uma lista para abrir aqui para você e dizer que eu não estou sendo generoso, mas eu quero aprender no Senhor, com o temor do Senhor e com a generosidade do Senhor, Ele há de reconstruir a minha vida, a minha história, tudo à minha volta, o meu lar, a nossa igreja, a nossa sociedade, e que assim seja nas nossas vidas. Preste atenção, mesquinhez, avareza e tirar proveito não cabe ao povo de Deus. Eu já tinha escrito isso, depois que eu comprei o produto e fui mesquinho, avarento e tirei proveito. Aí eu falei, e agora para onde eu vou? Não tenho para onde ir. Tenho sim.
Ou eu vou tentar buscar no pecado, anestesiar essa minha condição de desgraçado que sou, ou vou buscar em Cristo conforto, limpeza, purificação e transformação daquilo que sou, mas que estou sendo transformado a ser semelhante a Ele. Não se calar diante da injustiça, mas repreender baseado na palavra é o nosso chamado. Para que haja reconstrução, eu e você não podemos ficar calados. Qual é a situação? Qual é a ocasião? Quais são os ambientes? Quais são as pessoas que Deus tem te colocado e te chama a não ficar calado, mas a levantar-se na justiça da palavra de Deus? Não é o seu jeito, não é a sua preferência, mas é a do Senhor. Às vezes tem algumas situações que eu falo assim, não Deus, não, eu não vou fazer nada não vou falar. Não, eu vou fazer vistas grossas, eu não estou vendo, eu vou até sair daqui para eu não ver, não perceber. Mas eu não tenho para onde ir, se eu quero que o Senhor faça reconstrução em mim. E na maioria das vezes eu só volto para Deus e só faço porque eu tenho medo do que vai acontecer. E não porque amo tanto assim vocês e quero servi-los, mas porque tenho medo de quem eu sou. Tenho medo do que eu posso me tornar. E se eu coloco essa mesma verdade na minha família, eu tenho medo de onde a minha família pode chegar. Eu tenho medo daquilo que eu posso fazer. Então preciso me voltar para Deus. Tem alguém com medo? Tem alguém se sentindo sujo, como eu me sinto, ao olhar para a palavra de Deus e para tantas injustiças sociais à nossa volta, de tempo, de recursos, de influências, de palavras, de ações, de reações, e que se sente incapaz, sujo? A esperança para mim e para você é que o Deus de toda riqueza, o Deus de todo conforto, deseja administrar as suas emoções, os seus pensamentos e as suas vidas, assim como deseja colocar ordem em nós e através de nós. Nós vivemos um período onde essa questão de injustiça social, e eu comecei a dizer para vocês sobre riqueza, se era um problema ou não era, as coisas estão distorcidas. Alguns entendem que eu sou crente, eu vou determinar e eu vou decretar, onde eu pôr a planta dos meus pés é meu. Eu vou começar a sair por aí andando, que tem bastante coisa que eu quero, mas as coisas não podem me satisfazer. As coisas são só coisas, quem me satisfaz é Deus. É uma forma de ler a palavra de Deus fora do contexto, é uma forma de ver a palavra de Deus totalmente errada, precisa ler os versículos antes, os posteriores e já está explicado. Também não é assim, eu não vou sair daí decretando e dizendo que é meu. Mas eu também não posso olhar para as riquezas como se fosse uma maldição. Eu não posso olhar para os ricos como se os ricos fossem um problema. Porque muitas vezes quem é o problema é o pobre, que não trabalha, não se dedica, não se esforça, não ora, não faz a parte dele para construir e servir ao outro. E por isso fica pobre. Não que todo pobre seja culpa dele. Alguns realmente precisam de oportunidade, precisam de ajuda. Quantas pessoas me ajudaram para estar aqui? Quantas pessoas me ajudaram para estar onde eu estou? Quando eu digo estar aqui, eu digo tudo que sou e tudo que tenho. Quando eu contribuo e compartilho um pouquinho no meu egoísmo e na minha falta de generosidade daquilo que eu tenho, do meu tempo, dos meus recursos, eu procuro dizer para as pessoas algo que ao longo da minha vida eu fui ouvindo algumas pessoas dizer. Como eu posso não compartilhar com você, se tanto tenho recebido de Deus pelas mãos de outros? A gente só compartilha aquilo que a gente já recebeu, a gente não é dono de nada, não temos nada. Mas entende que o problema não é ser pobre, o problema não é ser rico. O problema é o que a gente está fazendo com o que a gente tem, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, a nossa influência, as nossas palavras. E então sejamos esses que se colocam diante da mão do Senhor. O que teme ao Senhor não se cala diante da injustiça. Antes, age. Mas não age apenas repreendendo o erro do outro. Mas age fazendo o quê? Dando de si mesmo, do seu tempo, dos seus recursos e de tudo aquilo que Deus está nos oferecendo. Tem tanto mais a ser dito, tem tanto mais a ser refletido, mas eu quero concluindo com vocês com o seguinte desafio. Pode passar o próximo, irmão. O desafio que o apóstolo Paulo nos exorta aqui, dizendo para Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 10, uma verdade muito importante. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O contexto aqui é sobre dinheiro, o contexto aqui é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, me aproveitar das situações de forma que eu tenho direito ou não, para aquilo que eu quero, pensando apenas em mim mesmo. É claro que eu apliquei diversos outros princípios, mas o princípio principal aqui do capítulo 5 é esse. Em quais áreas na sua vida você tem amado dinheiro, você tem amado o que Deus tem te dado, acima de amar a Deus e acima de amar pessoas?
Lembra que lá no começo eu perguntei se eu pedisse para algumas pessoas ricas levantarem as mãos, quantas colocariam as mãos para cima e se manifestariam como ricas financeiramente falando? Agora eu pergunto uma e peço para que vocês não se manifestem, pelo amor de Deus, mas o contrário. Quantos aqui se consideram pobres? Quantos aqui se consideram ter poucos recursos financeiros? Sabe qual é o problema do pobre? É que nós sempre achamos que temos pouco a compartilhar. Tenho pouco tempo, trabalho demais, não dá para eu dar tempo para as pessoas. Ah, eu sou muito ruim, eu não sei falar, eu não sei fazer, o que eu vou contribuir? Ah, eu tenho tão pouco, esse pouco que eu vou dar nem vai fazer a diferença na vida de alguém. O rico talvez pense o contrário, eu tenho tanto, mas nesse tanto que eu tenho, eu não vou conseguir mudar a história de todo mundo. Tem pobre demais, tem gente necessitada demais. Faça apenas a parte que Deus te disser para fazer, todos os dias, para aqueles que Ele colocar na sua vida, para aquelas situações que nos cercarem, nos lembrando de não ficarmos calados quando precisamos denunciar a injustiça, não sermos mesquinhos, avarentos, mas então, com o temor do Senhor, sermos generosos e contribuirmos e compartilharmos amor, graça, recursos, tempo e tudo aquilo que Ele tem nos dado. O próximo slide, ele tenta fazer algumas aplicações para concluir. Eu não sou muito bom para esse negócio, então está em pequena letra aí, talvez alguns não consigam ver. Mas pergunte para você mesmo, você tem sido generoso com o seu tempo? Você tem sido generoso com os seus recursos? Você tem sido justo com as suas responsabilidades e tarefas? Pausa. Quantos de nós podemos servir mais aqueles que estão à nossa volta, mas fazemos apenas aquilo que nos foi delegado, ou aquilo que nos é exigido, quando poderíamos fazer mais para servir aqueles que estão à volta? Quantos filhos que ainda moram na casa dos seus pais estão aqui nesse auditório? Levante uma das mãos, por favor. Levante mais alto para ver vocês aí. Filhos, como vocês podem contribuir dentro de casa? Como vocês podem contribuir com o tempo, com o recurso? Será que nós temos sido generosos com as nossas responsabilidades, com as nossas tarefas? Esposos, vocês têm cumprido o papel de vocês? Esposos, vocês têm cumprido o papel de vocês? Nós temos cumprido o nosso papel? Você é generoso na sua casa? Você é generoso na sua escola? Como ser generoso na minha escola? Pergunte para o seu pai, para o seu amigo. Pergunte para Deus. Você tem sido generoso na sua igreja? Eu não costumo falar sobre dízimo e oferta. Deveria falar mais, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Mas por vergonha e temor a você, ao invés de ter vergonha e temor de Deus, eu falo pouco, mas hoje eu vou vencer o meu comodismo e quero agir como Neemias. Você é dizimista? Você é ofertante? Você está sentado numa cadeira confortável, desfrutando de um som de excelente qualidade, desfrutando de um pastor que é bem cuidado para estar aqui pregando e que teve tempo suficiente para estudar a palavra de Deus. Você desfruta deste ar-condicionado. As crianças, se você tem criança, está lá no departamento infantil muito bem estruturada e bem cuidada. Sou eu generoso com os meus dízimos e ofertas? Ou sou eu alguém que não estou nem aí com quem está à minha volta e quero sentar e desfrutar e aproveitar o que eu tenho para receber e o outro que se dane, o outro estou nem aí? É exatamente isso que nós temos a palavra de Deus denunciando. E em casa, sou generoso? E na sociedade, sou generoso? E na loja, quando vou comprar, sou generoso? Ai, Senhor, vamos rasgar essa parte da Bíblia que é difícil demais. Sou generoso na sociedade, lá fora? Como posso ser generoso? Sou generoso como pais? Sou generoso como filhos? Sou generoso como amigos? Sou generoso como irmãos? Ah, meu Deus do céu. Eu não passo nenhum desses daqui, gente. Mas a graça de Deus me acolhe. A graça de Deus me limpa. E a graça de Deus tem me transformado a cada dia mais parecido com Ele. E eu espero que até que Ele volte, eu esteja bem mais parecido com Ele do que estou hoje. Mas eu sei que eu já sou hoje, bem diferente do que eu fui ontem. E amanhã, e depois de amanhã, eu ainda vou ser mais parecido com Cristo. Porque quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu confesso o meu pecado, quanto mais eu grito socorro, mais parecido com Jesus eu fico. Mas é verdade também que quanto mais a luz da palavra de Deus brilha como holofote, aqui tem um, quanto mais a luz, a palavra de Deus brilha, mais a minha feiura, mais o meu pecado fica evidente. Então, se você está se sentindo bem sujo, como normalmente eu me sinto quando leio as Escrituras, não saia daqui desanimado, não saia daqui triste. É porque a palavra de Deus está brilhando porque você está o procurando. E Ele está te mostrando que está tudo bem, porque Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te perdoa e Ele te transforma.
Uma frase final para a gente recordar tudo aí e tentar aplicar, está aqui no próximo slide. Neemias foi usado para restaurar o povo sofrido. Jesus veio para resgatar os perdidos. E hoje Deus nos convida à sua generosidade restauradora em todos os ambientes que nós estamos, em todas as oportunidades que nós vamos ter e que nós já estamos tendo agora enquanto estamos sentados aqui. Que sejamos generosos, que conheçamos mais do nosso Deus, que reflitamos mais do nosso Deus, em cada canto, cada área das nossas vidas, para que o Senhor haja na reconstrução, em nossas vidas, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade e no mundo, para que a glória de Deus seja vista em gente egoísta, orgulhosa, exigente como eu e você, de um Deus que transforma-nos em generosos, à semelhança do Deus poderoso que enviou Jesus, para deixar o mundo, o céu perfeito e vir neste mundo pecador, encontrar gente como eu e você. Amém? Vamos ler essa frase juntos e assim a gente encerra? Vocês, 1, 2, 3 e... Deus tem misericórdia da gente e nos ajuda. Revela a nossa feiura, revela o nosso pecado e também nos transforma a cada dia mais, para que conheçamos e desfrutamos de quem o Senhor é e para que reflitamos mais e mais do Senhor neste mundo. Transforma as nossas famílias, os nossos lares, todo o ambiente onde nós estamos, nossa igreja, nossa sociedade, que não sejamos defensores dos ricos e nem dos pobres, mas que sejamos defensores do valor do reino do Senhor, sabendo que todos nós temos algo a dar, algo a contribuir, algo a servir, e que assim sendo, todos nós consigamos refletir a sua generosidade de forma justa neste mundo e em todos os lugares onde nós podemos chegar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, com muita gratidão por tanto amor, por tanto perdão e por tanta generosidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém.